está escrito? Hebreus 2:13. Põe na NVI, tá, filha? Hebreus 2:13. E também eu porei a minha confiança nele. Novamente. Diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Vou repetir novamente. E também eu porei a minha confiança nele. Novamente. Olha só. Diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Quem é que está falando nesse texto? Quem sabe quem é que está falando aqui? Com os filhos que Deus me deu. Quem é que está falando? Jesus. Diga assim: Deus me deu para Jesus. Você é um presente de Deus para Jesus. Por isso que a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Olha só o que Jesus estava dizendo, olha só. E também eu porei a minha confiança nele novamente e diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Próximo, 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e o quê? Ou seja, Deus não deu os anjos a Jesus. Deus deu a nós. Olha o que está dizendo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Jesus veio em carne na terra. Quem crê nisso? Ou seja, ele participou da mesma condições humana a qual nós estamos agora. Ele veio encarnado. Olha só. Também participou dessa condição humana para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, quem? O diabo. Então veja bem, ele vai derrotar ou já derrotou? Então pega a consciência para você poder viver a partir de hoje. Jesus já derrotou. Olha só, põe no próximo, 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo do quê? Da morte. Jesus venceu a morte e apresentou a todos aqueles que tinham medo da morte, que eram escravizados. Jesus venceu a morte e tomou toda a autoridade de Satanás. Por que que nós vemos na igreja? Por que que Jesus, por que que o Espírito Santo investe em nós? Por que que muitas pessoas continuam clamando, chorando, falando: Senhor, me ajuda, me ensina, isso não está dando certo? Não é que você vai vencer. Repete assim: eu já sou vencedor. Só que você não sabia. Muitos não sabem. Por quê? Porque não têm conhecimento da palavra. Olha só. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Próximo. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de quem? Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas o descendente de quem? Quantos aqui é descendente de Abraão? Então quem crê que tem uma promessa de Deus para a tua vida? Quantos crê? Olha só o próximo, 17. Por essa razão ele ele deveria ser semelhante aos seus irmãos, Jesus. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados de quem? Se entregar pelo meu e pelo teu pecado. Aí muitos podem estar dizendo assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver se você prestar atenção. Tem tudo a ver segundo aquilo que você está lutando, guerreando e nada acontece. A chave está aqui, ó. Você tem que entender primeiro quem você é no reino de Deus. Se você entender que você não é um religioso, você não pode ser um religioso, um frequentador de igreja, um acompanhador, eu acompanho aquele ou esse profeta. Não, você tem que aprender a Bíblia. Se você não aprender a palavra de Deus e andar em comunhão com o Espírito, nada muda. Por isso que poucos querem um ensinamento. Muitos querem: não, ora por mim, que eu já quero viver. Não vai viver, porque o segredo não é liberar a unção, não é orar. O segredo é você entende? Para você aprender, gerar e a praticar o que diz a Bíblia com toda a intenção de corar, aí muda a história. Olha só, por essa razão, ele deveria ser semelhante. Então Jesus não poderia vir de outra forma. Ele tinha que vir encarnado.
Olha lá, semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e a fazer expiação pelos pecados do povo. Então diga assim, já levou, ele já levou todos os meus pecados. Quantos creem nisso? Olha o 18 agora. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, e capaz de socorrer aqueles que também estão sendo o quê? Quem crê que todos os dias nós somos tentados? Sim ou não? E quem é que nos socorre? Jesus. Quem é que nos livra? Quem aqui poderia falar assim, eu creio que mesmo sem eu ver, sem eu saber, quem crê que Deus nos deu um grande livramento para nós todos no dia de hoje? Quem crê nisso? Mesmo sem ver e sem saber, o Senhor nos deu um grande livramento. Tudo que Jesus tem para mim e para você são coisas boas. A Bíblia diz que a vontade dele para mim e para você, em Romanos vai dizer, é boa, perfeita e o quê? Se eu não estou vivendo o que é bom, perfeito e agradável, aonde está o erro? Aonde está o erro? Não é Deus, é em nós. Peraí, por que eu estou errando? Porque eu não me coloquei ainda segundo a vontade de quem? De Deus. Eu não me posicionei segundo o que Deus diz. Não segundo o que o homem, o profeta, profetiza, o pastoral, o apóstolo A, o pastor B, não. Segundo o que a Bíblia diz. Eu preciso entender e viver o segundo o que a Bíblia diz. Se eu praticar o que diz a palavra de Deus, eu estou rompendo no caminho da prosperidade, e aí a Bíblia se cumpre. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Por isso que há testemunho. Quando nós ouvimos a palavra e aplicamos o nosso coração em praticar e exercer a palavra, desperta os olhos de Deus a nossa fé. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem quê? Sem fé. Sem fé é impossível agradar. Então, como que você vai manifestar a fé ou agradar a Deus se não tiver o conhecimento da palavra? Então, veja bem, Jesus, ele se fez carne, ele foi lá e carregou, ele morreu. E continua, o que vai dizer a Bíblia, continua nos ajudando. Ainda que você gerou no teu coração está aqui. Mas quem te trouxe aqui verdadeiramente? Espírito Santo. Você falou, não, eu vou para a igreja, você recebeu um convite ou uma concordância, marido e mulher, namorado, noivo, amigo, irmão, tio, pai, eu vou para a igreja. Mas quem nos trouxe verdadeiramente foi o Espírito Santo. E se ele nos trouxe, é porque ele tem coisas grandes preparadas para mim e para a tua vida. Quem está entendendo? Olha só, ele já nos libertou. Mas nós estamos adquirindo com si. Põe Colossenses. Uma chiadeira, não estava essa chiadeira. Põe Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Olha o que está escrito. Pois ele nos resgatou do domínio do quê? Do domínio do quê? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diga assim, eu faço parte. Para você adquirir consciência, repete assim, eu faço parte do reino de Deus. Quantos aqui creem que você faz parte do reino de Deus? Ah, eu faço parte do reino de Deus, mas como eu devo andar? Como eu devo me movimentar se eu faço parte? Aí que vem a palavra. Aí que vem o ensinar. Então, olha só. Pois ele nos resgatou. Eu vou falar de mim. Outrora lá atrás eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, onde eu queria, da forma que eu queria, no horário que eu queria, no dia que eu queria. Mas a partir da hora que Jesus, que eu tive encontro com Cristo, não com a igreja. A partir da hora que eu tive encontro com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Porque aí eu posso falar o que eu digo sempre para vocês. O que está escrito em Gálatas 2,20. Já não vivo mais eu, Cristo vive em... A partir da hora que você tem um encontro com Jesus, não é do seu dia, na sua hora. Ainda que Deus é bom o tempo todo, Ele permite que eu e você façamos. Mas se eu e você der ouvido e andar pela palavra e pelo Espírito, não haverá sofrimento, porque Ele não quer sacrifício. Ele só quer a minha, a sua obediência. Por que tem muitos em sofrimento? Desobediência. Ele vai para o sacrifício, ele sai fora da direção da palavra de quem? De Deus. Então veja bem, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha lá. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem nos resgatou? O próprio Deus. Deus nos resgatou e falou assim, ó. Você vai fazer parte do reino de Cristo. Mas olhe para Jesus. Diga assim, autor e consumador. Do quê?
da fé. O que Deus está dizendo? Ah, apóstolo, mas eu estou aqui buscando uma mudança. Deixa eu te falar, não haverá mudança, nem na sua vida, nem na minha, nem vida alguma, se não se colocar na posição de obedecer a palavra. Vai ser mais um dia de culto. Vai ser mais um dia que você veio à igreja. Mas se eu e você não se posicionar, obedecer a palavra e ouvir o Espírito, nós não conseguiremos ser a igreja. O segredo não é vir até a igreja, é se tornar ela. Aí por que você vem à igreja? Diga assim, promessas. Sabia que todo dia, pela manhã, as promessas de Deus, ela está viva dentro de nós? Diga assim, palavras não morrem. Então, tudo que você já ouviu na sua infância, quando você estava firme outrora, ou agora que você está caminhando nas coisas de Cristo, você está buscando, tudo que você já ouviu, que Deus tem para você, que você já sentiu, essa é a vontade de Deus. Então, veja bem, ainda que eu e você, se porventura não se posicionar, as palavras continuam vivas, querendo que se cumpra. E para se cumprir, é necessário eu e você estar debaixo de obediência. Qual é a obediência? Não é o homem, mas a palavra de Deus. A palavra, olha só, pois ele nos resgatou, ele foi lá e tirou eu e você. Falou, agora você não faz, as trevas não tem mais domínio sobre vocês. Vocês vão fazer parte do reino de Deus. Então, é outro reino, as trevas não vai mais reinar. Por que muitos ainda estão presos com o pensamento? Não tem consciência. Ele já nos livrou, diga, Jesus já me libertou do domínio de Satanás. Então, Satanás não pode mais dominar a sua vida. Não pode mais reger a sua vida. Você, se Jesus te resgatou, você tem que ter as mesmas características de Cristo, a mesma mente de Cristo. Diga assim, Espírito. Diga, eu preciso me mover em espírito de ousadia. Ou seja, você tem que declarar. O que está dando errado na tua vida? O que está fora da direção? Você tem que profetizar. Quando você declara, quando você profetiza segundo a palavra de quem? De Deus, as coisas se manifestam. O mundo espiritual, ele trabalha 24 horas. Você cansa, eu canso, nós cansamos. O físico cansa, mas o mundo espiritual não. O espírito não cansa. Então, veja bem, o que você está olhando na tua casa, na tua vida? O que você está olhando e não está tendo, não tá fluindo, não está acontecendo? A Bíblia diz assim, ó, que tudo que pedires em crendo, mas eu te dar outra chave. Oração é orar e agir. Tem pessoas que só oram e não agem. Não, Deus vai fazer. Não, tem momentos que você ora e depois você começa a praticar. Aí sim, porque a fé sem obra é o quê? Morta. Você orou hoje. Não, vou profetizar. Você orou hoje e eu preciso receber uma palavra. Você agiu. Você falou com Deus e veio para a igreja. Quando eu orava hoje, quando eu meditava, falava com o Espírito Santo, eu via bênçãos do Senhor. Eu vou profetizar na vida de quem crê. Eu via bênçãos do Senhor que já é tua sendo liberada. Quem está entendendo? Mas através do quê? Da prática. Você vai orar e vai agir. Tem pessoas que falam assim, não, Deus vai fazer. Deixa eu te ensinar na Bíblia. A parte de Deus já está pronta. A parte de Deus já está pronta. Ele já nos resgatou. Mas as pessoas ficam transmitindo responsabilidade para Deus, para os anjos, para o pastor. Responsabilidades que são delas. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então veja bem, se eu não exercer a minha parte, as bênçãos ficam retidas. Aí vai romper na força do braço. Ou seja, lembra do pessoal do Egito? Era para chegar em quantos dias? 40. Demorou quanto tempo? 40 anos. Porque desobedeceram, porque não creram na direção. Então, eu vou profetizar. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem está entendendo? Por que as bênçãos vai correr, como diz a Bíblia? Porque nós estamos correndo em aprender a palavra de quem? De Deus. Olha o que vai dizer no 14. Ó, nele temos a redenção, o perdão dos pecados, o perdão dos... Nele temos a redenção, a salvação. É nele que somos salvos. E ele já perdoou, diga, já perdoou. Diga, ele já perdoou os meus pecados. Quantos creem nisso? Só que você tem que profetizar e declarar.
quando vem o espírito de acusar, porque o mal quer prender a tua mente no passado. O mal quer te prender, te deixar trancado em situações que já foram. A Bíblia vai dizer que só de ouvir as minhas palavras. Quem está ouvindo a palavra de Deus? A Bíblia diz que só de ouvir as minhas palavras já estão o quê? Limpo. Limpo do quê? De todo o pecado, de todo embaraço. Só o que você vai fazer após o culto? O que você vai fazer depois que você sair daqui? O que eu tenho aprendido na prática, ouvindo o Espírito Santo, meditando na Bíblia e até pegando referência com homens de Deus. Homens de Deus que já estão lá onde Deus mostrou que vai me levar, se eu obedecer. Homem de Deus que já está liderando, está cuidando de 7.000 almas. Pessoas que já estão bem na frente. Esses são minha referência. Da onde eu estou indo. Você tem que saber onde você está, onde você está e para onde você quer ir. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito hoje? Você vem na igreja por quê? O que está no teu coração? O que você veio fazer? O que soa no coração de muitos? Que não é errado. Quem aqui veio buscar a sua bênção hoje? Amém. Mas como que você vai viver a sua bênção? Ou vai de encontro à sua vitória, ou a sua vitória vai seguir, se você e eu não tiver a clareza da paz? Casa dividida? Por isso que a palavra vai deixar eu e você no trilho. E quando você estiver obedecendo a Deus, muitas coisas eu te aconselho, fica calado. Porque se você falar visões, diga visões. Se você falar visões que Deus está te dando, enquanto você está obedecendo o Espírito, muitos que não estão no mesmo nível de fé, ou não estão no mesmo nível de entrega, de obediência, vai chamar você de doido. Só que Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus é o mesmo, Ele não muda. Diga assim, o meu Deus é o Deus. Vou falar diretamente para alguns corações aqui. Então repete com fé. Digo, meu Deus continua sendo Deus do impossível. Vou repetir de novo, do impossível. Do impossível. O que é impossível na sua vida aí? Porque para Ele nada é impossível. O que você está dizendo assim? Ah, mas como vai acontecer? Tudo que você coloca energia, fé, diga assim, se materializa. Como acontece, quando acontece, não cabe a nós. Que a Bíblia diz que abaixo do céu há um tempo determinado por Deus para todas as. Tempo de juntar, tempo de espalhar. Enquanto não acontece, Deus está sondando a minha, a tua fé. Mas toda palavra que você libera, tudo que você profetiza, tudo que você deseja, se for para a glória de Deus, acontece. Quem está entendendo? Diga assim, as bênçãos que eu preciso está diante de mim. Não está longe de mim, de você, está diante. Mas como que eu alcanço? Como que eu enxergo? Como que eu ando pela visão? Como que Deus me revela? Comunhão, renúncia e obediência à palavra. O que eu aprendi com o Espírito Santo? Tem pessoa que ela ora muito, tudo bem, amém, é Deus, mas não age. Ela só fica orando, mas ela não vai para a ação. E o nome é oração. Ação, orar e agir. Ela ora muito, ela até jejua, mas ela não age. Aí a fé não se manifesta. Olha só, já somos livres, olha lá. Ó. Nele temos a redenção, nele somos livres, somos salvos. Ó, o perdão dos pecados.